foi assassinado dentro de um bar na cidade de Ilhéus. Daqui a pouco você vai saber mais detalhes sobre isso, mas coloca para mim as imagens dessa chacina que aconteceu na madrugada de hoje em Salvador. 5 corpos, 5 pessoas assassinadas. Entre elas, chama a atenção, foram 3 mulheres. Você observe jovens entre 18 e 25 anos. Adolescente ainda, 18 anos é adolescente ainda, considerado adolescente. É maior de idade, mas é adolescente. No máximo 25 anos de idade. A polícia ainda não sabe o que provocou essas mortes, mas o perfil mostra ou insinua ou indica que pode estar relacionado com o tráfico de drogas, com a criminalidade. Ou eram usuários, estavam devendo, ou eram traficantes, estavam aí na disputa pelo ponto de tráfico, ou tinham envolvimento, algum tipo de dívida com criminosos, com bandidos ou com traficantes, como eu já disse. 5 corpos encontrados já na manhã de hoje. Salvador amanheceu assim, com essa chacina. 5 corpos no Jardim Valéria. A polícia não identificou ainda os suspeitos, não sabe ainda quem são os assassinos, os responsáveis, mas parece que esses corpos foram desovados aí. As vítimas estavam com as mãos e os pés amarrados. Foram mortas a tiros e, pelo que a polícia observou do local do crime, como não tem manchas de sangue aí, eles provavelmente não foram executados no local onde os corpos foram encontrados. Foram mortos em outro lugar e depois trazidos aí para essa localidade, antiga usina siderúrgica da Bahia, né, no fundo da Uziba. Parece que os bandidos já têm costume, é uma área mais deserta. Então é uma área que costuma ser usada como área de desova pelos criminosos e pode ser que isso tenha acontecido. Então a polícia agora trabalha para saber se essas pessoas todas foram mortas no mesmo local ou se foram mortas em locais distintos e trazidas todas para aí, se eram conhecidos, se eram de uma mesma quadrilha, de uma mesma gangue, se não tinham nada a ver com a história. Então agora a investigação da polícia é para identificar essas 5 pessoas que até o final da manhã de hoje as vítimas ainda não tinham sido identificadas. Foram para o Instituto Médico Legal, não tinha ainda o nome das vítimas, mas eram jovens entre 18 e 25 anos de idade, assassinados na manhã de hoje, corpos encontrados todos juntos, como se fosse um monte de lixo, jogaram todos amontoados um por cima do outro. 4 amontoados e um pouquinho mais para o lado. Essa foi a notícia que iniciou a manhã de hoje aqui em Salvador. 12:02 agora, um comerciante foi assassinado dentro de um bar na cidade de Ilhéus. É o sul do estado, a violência que não está brincadeira. Raimundo Birajara dos Santos, tinha 42 anos de idade, morto com vários tiros no bar que era de propriedade dele, que fica ali na Avenida Ubaitaba, no bairro do Malhado. Segundo a polícia, a vítima estava sentada numa cadeira na porta do bar. Estava lá tomando conta do bar. Chegaram 2 homens num carro preto. Estacionaram o veículo, foram em direção ao estabelecimento. O dono do bar, coitado, achando que se tratavam de clientes, que ia ganhar mais um dinheiro, não. Um dos homens sacou uma pistola e começou a atirar contra Raimundo, que morreu na hora, ainda sentado na cadeira, na porta do bar de propriedade dele. Olha aí, Ilhéus, sul do estado. A informação que chega do interior da Bahia. Bahia no ar vai trazendo as informações de Salvador, da capital e também do interior do estado, para você que nos acompanha. 12:03 agora, 3 pessoas ficaram feridas em um acidente no bairro da Maralina, aqui em Salvador. O repórter Gabriel Rodrigues esteve no local e mostra como tudo aconteceu. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Segundo informações de testemunhas, o carro vermelho vinha pela Avenida Maralina quando o carro com placas de Brasília desceu essa rua pela contramão. Os dois se chocaram exatamente no cruzamento das 2 ruas. O carro vermelho bateu no poste e o preto, olha só, foi parar lá na frente. O passageiro que estava na frente ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido por uma viatura do SAMU. A vítima é Maicon Oliveira Santos. Ele foi encaminhado com ferimentos para o hospital. O motorista e o outro passageiro do carro preto tiveram apenas ferimentos leves e recusaram o atendimento do SAMU. O carro em que eles estavam foi parar em cima da calçada e ficou completamente amassado do lado do passageiro. Os turistas de Brasília aparentavam sinais de embriaguez. Não é possível confirmar se é deles, mas uma garrafa de cerveja foi encontrada próximo ao local do acidente. No carro vermelho estava apenas o motorista, que não teve ferimentos. A frente do veículo ficou destruída com um impacto no semáforo.
Partes dos dois veículos ficaram espalhadas pelo chão. Os carros foram guinchados e logo em seguida a pista foi liberada. 12:05 agora, olha, manhã de caos no trânsito na capital baiana. Agora há pouco chegou um colega aqui dizendo que continua tudo travado, Avenida Lucai, Avenida Semi, uma árvore caiu desde a madrugada na pista, até agora não foi removida. Uma carreta tombou no Vale de Nazaré, que é uma importante via de acesso ao centro da cidade, congestionou diversas áreas da capital, olha só. A carreta ficou por quase 3 horas atravessada na avenida. Resultado, ruas e avenidas congestionadas. Nestas imagens feitas pelo helicóptero Águia Dourada, trânsito parado no Vale de Nazaré, na Avenida Bonocô, nas vias de acesso à Arena Fonte Nova, no dique do Tororó, na Avenida ACM e até na BR-324. Everaldo estava varrendo a calçada de casa quando viu o acidente. Ele perdeu a direção quando um ônibus saiu do ponto em direção para o lado esquerdo. Ele aí perdeu a direção e entra o poste e a árvore. Aí bateu do outro lado. Este foi o ponto da colisão. A carreta bateu nesta muralha. Ela está bem aqui do outro lado. Já foi retirada, mas ainda não foi guinchada. Bem aqui na frente dá para ver o estrago que foi feito por causa do acidente. A lateral que cobre, que protege o motor, foi praticamente retirada. Neste momento, um outro caminhão, locado pela Transalvador, vai fazer a remoção do veículo. Os agentes têm dificuldade, até porque o eixo, as molas e também toda a suspensão do veículo foi prejudicada. Por isso, o caminhão foi suspenso para que possa ser removido da região. Às 9h15 da manhã, os agentes da Transalvador conseguiram retirar o veículo e liberar o trânsito. A carreta foi levada para a sede do órgão, nos Barris. O motorista, Ezen Moreira Nascimento Pereira, disse às autoridades que a barra da direção teria quebrado. Ele não quis dar explicações para a nossa equipe de reportagem. Ô amigão, o que foi que aconteceu? Ele disse que foi problema mecânico, né? Deve ter sido base de direção. Aí só o pessoal técnico e uma oficina para dizer qual foi a situação mesmo. Aí não compete a gente, aí é um problema mecânico. Olha aí, ó, a cidade tem um acidente numa via e para a cidade inteira. Uma carreta tomba no Vale de Nazaré e os motoristas não têm por onde escapar. Parou Salvador, as pessoas chegando atrasadas no trabalho, nas faculdades, nas escolas, nos seus compromissos, porque com um acidente que acontece na cidade, a cidade não tem via de escape, não tem vias alternativas, não tem infraestrutura para os veículos, para a quantidade de veículo que tem. Olha só o estrago, e agora há pouco o trânsito continua congestionado, a informação é que o trânsito continua congestionado. Numa outra via importante, a Avenida Lucai, uma árvore caiu na madrugada, até agora não foi removida, porque não tem autoridade nessa cidade pelo visto. A árvore fica caída até agora. Quando eu vim de manhã para a TV, eu vi essa árvore caída. E ela continua lá e o trânsito congestionado. É porque parece que os soteropolitanos são desocupados, né? Que vão ter que passar horas e horas no trânsito, é isso? É isso, olha aí. Trânsito congestionado desde o início da manhã de hoje na capital baiana. Isso foi um acidente, um protesto mais cedo também. Árvores caídas, uma árvore caiu na Suburbana na madrugada, essa outra no Lucai. Olha aí, olha só quantos quilômetros de engarrafamento. Carros, ônibus, moto, a moto consegue passar com mais facilidade. Mas caminhões, todo mundo que tinha compromissos hoje pela manhã em Salvador, transitou nas principais vias. Isso aí é Avenida Bonocô, é isso? Avenida Bonocô, sentido centro da cidade, tudo parado por conta dessa carreta tombada. O tempo que leva para se remover da pista, para chegar ao guincho, o trânsito congestiona, o guincho não consegue chegar, é a falta de estrutura da nossa cidade. Fica aí, ó, exposto numa manhã de caos como essa que tivemos hoje na capital baiana, por conta de um acidente e outras poucas ocorrências. O trânsito para na cidade. Olha a quantidade de carros parados. Avenida ACM. Não era nem andando lentamente, era parado. Sinal abria, sinal fechava e os carros continuavam parados no congestionamento. Isso foi amanhã de hoje e até agora, 12:09, em vários pontos de Salvador. Essa carreta foi removida, outras ocorrências vão acontecendo e o trânsito está assim. Quem tem que sair de casa uma sexta-feira, está assim, ó, parado no trânsito. Olha só, olha as diversas vias todas congestionadas.
por conta desse acidente hoje pela manhã. Agora, 12:09, olha essa história. Daqui a pouco você vai ver uma operação da polícia no bairro de Cajazeiras. Uma viatura da polícia foi incendiada. Os detalhes você vai ver daqui a pouquinho aqui no programa, mas olha só essa história. A polícia prendeu na Avenida Paralela 2 advogados e 2 travestis por direção perigosa e suspeita de embriaguez ao volante. Bota no ar, por favor. Os advogados foram conduzidos para a 10ª delegacia no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Os travestis também foram levados para a unidade policial para prestar depoimento. As 4 pessoas estavam neste carro. Elas estavam em Vilas de Abrantes e vinham no sentido Salvador. Na Avenida Paralela, cruzaram com aquela viatura. Os policiais militares perceberam que o motorista dirigia em alta velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas. O PM, então, pediu que o motorista parasse o veículo. Inicialmente, ele não atendeu a solicitação e só veio parar o carro alguns metros depois. Esses 2 indivíduos, acompanhados dos 2 travestis dentro do carro, sendo que o motorista encontrava-se alcoolizado, certo? Visualmente alcoolizado. Então, efetuamos, certo, a condução dele até a delegacia de todos, certo? Até pela questão testemunhal. E o outro rapaz informou que não gostaria de ser conduzido. Então, tivemos que utilizar, certo, da força necessária para colocar ele na viatura, para que ele viesse para a 10ª delegacia. Você veja. Dirigindo em alta velocidade, direção perigosa, e a polícia disse que estava embriagado. Que agora não precisa mais fazer bafômetro, não. Precisa fazer bafômetro para dizer que estava embriagado. O testemunho da polícia já vale como prova. Aí o advogado, claro, são 2 advogado tem mania de tudo usar a lei, né? Ah, porque eu tirou foto da nossa repórter e tirou foto do cinegrafista para dizer que já estava com a cara deles marcada. Olha, meu senhor, o senhor tem seu direito ao uso da sua imagem? Tem. Agora, o senhor estava numa via pública para início de conversa. Depois que o senhor tem direitos e tem deveres também. E os direitos da população que anda por aí, que o senhor não respeitou, o direito de andar em segurança, e o senhor, quando vem em alta velocidade, embriagado e com direção perigosa, coloca em risco a vida de outras pessoas. E esses direitos essas pessoas não têm? E o seu dever de dirigir de forma prudente, o senhor não cumpre? Agora o senhor quer o seu direito ao uso da imagem, tudo bem. O seu direito preservado, estando numa via pública. Agora o senhor, para ter direitos, tem que cumprir os seus deveres também. O senhor advogado deveria saber, os senhores advogados. 2 advogados e 2 travestis dentro de carros, dirigindo em alta velocidade, segundo a polícia, embriagados e direção perigosa. Então, assim não dá, meu amigo. Pra gente ter direito, a gente tem que ter dever, viu? Porque o senhor tá no seu carro, no seu ar-condicionado, provoca um acidente e mata uma pessoa que esteja na pista, mata uma criança, mata um idoso, e depois eu quero ver o senhor querer falar de direito para essas pessoas. Agora, 12:13, um curto-circuito na rede elétrica pode ter sido a causa de um incêndio. Hoje de madrugada, numa pizzaria no bairro do Rio Vermelho, bairro Boêmio, aqui de Salvador. Bota no ar, por favor. Segundo